Oi, pessoal! Estamos de volta, eu e a Marcela, que somos da Challenge Intercâmbio, empresa que faz todo o planejamento educacional, ajudando quem está com o objetivo de estudar francês e inglês e se preparar para um programa de college, universidades e estudar, morar e viver no Canadá. E hoje a gente está tendo o prazer e o privilégio de conversar com a Mariana Domingos, que é a representante de Niagara College em Toronto, uma novidade que a gente tem agora na cidade de Toronto, do college, e que ela vai trazer todas essas informações para compartilhar conosco. Obrigada, Olá, Mariana, por ter olá aceito o pessoal, convite. Seja tudo bem-vinda, bem? Mariana. Obrigada pelo convite, obrigada Alessandra, obrigada Marcela, é um prazer estar aqui com vocês, com uma agência tão renomada, né? E poder falar com os estudantes de vocês também, para aqueles que estão interessados em estudar em Toronto, uma cidade aí tão maravilhosa, né? E passar todas as informações aí dessa novidade, desse campus aí do Niagara College, agora em Toronto também, com 4 programas de alta demanda. Mariana, começa contando para a gente qual é a estrutura do college em Toronto. A gente sabe que o college existe na região de Niagara Falls e agora está trazendo essa oportunidade para Toronto. Conta para a gente como é que é a estrutura para o pessoal já começar a se imaginar estudando com vocês. Claro, claro. Então, como muitas pessoas sabem, Toronto, muita gente acha que, na verdade, Toronto é a capital do Canadá, né? Vocês sabem, vocês devem ouvir muito essa frase, essa pergunta, Toronto é a capital do Canadá? Toronto não é a capital do Canadá, na verdade é Ottawa. Onde eu E estou? Toronto, na verdade, é a capital financeira do Canadá, tá? E muitas pessoas conhecem o Niagara College pela qualidade que ele tem, já oferece muitos programas de altíssima qualidade, e muitas pessoas perguntavam se não iam abrir um college em Toronto, né? E o Canadá, ele abre os programas de acordo com a demanda, né? A demanda que a região oferece. E Toronto, por ser uma cidade de alta demanda financeira, né? No caso de administração, business, né? Financeira e também de turismo, nós resolvemos, então, começar com 4 programas. Então, hoje nós oferecemos o Business Undergraduate, de 2 anos de duração, que é o programa aí a graduação de administração, e 3 programas de Graduate Certificate, que é a nossa pós-graduação, que vai ser a de International Business Management, o Human Resources Management e International, desculpa, Tourism, Hospitality and Tourism Management, desculpa, gente, me confundi aqui, que todos os 3 têm 1 ano de duração, tá? O nosso campus, ele vai ser, como vocês podem ver, essa sala aqui já é do nosso campus, tá? Que está aqui atrás de mim, eu fico no Brasil, tá? Eu sou a representante do college aqui no Brasil, essa foto aqui é do nosso campus, e ele vai ser localizado bem no centro da cidade, o que é um ponto muito positivo, né? Como vocês sabem, hoje quem cursa um college público no Canadá, ele tem a opção aí de não só de estudar, mas também de trabalhar até 20 horas por semana, enquanto ele estuda. Então, para quem faz um college público e pode estudar no centro da capital financeira do Canadá, estudar logo ali, no meio de tudo, né? Perto Fica de exatamente lojas. na frente do metrô, o college, inclusive, né? Sim, na frente. Então, assim, para quem conhece, já ouviu falar ali do TTC, né, do famoso Toronto Transit Commission, você que já morou lá, né, Marcela, em Toronto, ele fica bem na saída do metrô College. Inclusive, ali embaixo do metrô tem Tem como a fala, Win. uma praça de alimentação, né? Tem a Winners, né? Aquela loja super famosa que tem Bom, bastante coisa legal para comprar lá. A gente que é mulher que gosta bastante de fazer compra, adora essa loja, né? Sempre tem alguma coisa em oferta. Então, assim, é bem na saída do Metro College. É super acessível para os nossos estudantes também. Então, é muito bem localizado, tá? Lógico que os nossos alunos, quando eles vão estudar, eles estão preocupados também em encontrar um emprego para poderem ali auxiliar nos custos, né?
Então, é muito importante pensar na localização do college, né? Enquanto alguns outros colleges são localizados mais no subúrbio, o Niagara College Toronto ele vai estar ali em Downtown Toronto. Então, é um outro ponto positivo do nosso college também. Com certeza, porque quem normalmente, que nem você falou, às vezes as pessoas precisam trabalhar essas 20 horas para poder ajudar nas despesas e não gastar todo o dinheiro que acumulou e que salvou ainda no Brasil. E dá um certo pânico para o estudante, às vezes, quando você vê os reais indo embora muito rapidamente e você não está fazendo dólares canadenses. E como você mesmo falou, pela localização, quem busca aquela agilidade, né, de vou para a aula, vou para o trabalho ali no centro, trabalhar na área de hospitality, ter um centro financeiro bem grande ali perto, isso facilita muito, porque você não tem muito tempo para se locomover na cidade. Se você tem que ir para um college que está 45 minutos do centro, isso pode afetar ali a sua relação com o seu empregador. Então, se você está ali em downtown, no coração de Toronto, que é 5 minutinhos, você está em qualquer lugar, isso é uma grande vantagem para quem precisa mesmo Com trabalhar. certeza. E eu Com também já certeza. morei em Toronto por 7 meses. Eu me lembro muito bem dessa estação e me lembro dessa região. Ter a facilidade de ter uma estação de metrô muito perto, e é realmente muito perto do college, é um diferencial. E é do lado do shopping, É do uma lado do Eaton perdição. Center. E ali também, então, assim, se for considerar Eaton Center, gente, a Dundas Square, eu ia falar Times Square está um pouquinho longe dali, né, aqui em Nova York, mas a Dundas Square, que está ali perto também, que tem bastante loja, bastante empresa, né, então, tem muitas opções para o aluno encontrar um emprego, né, muitos hotéis, então, para os nossos alunos que vão fazer hospitalidade e turismo, né, que já estão procurando emprego nessa área, para começar já a trabalhar nessa área. Então, ali tem diversas opções. E também a gente tem que pensar, o aluno tem que considerar que ele não vai para lá só para estudar, ele também tem que pensar na vida social, né? Que se o aluno estuda muito afastado do centro, qual é o tempo que ele vai ter? Até ele se deslocar, como você falou, se ele mora no subúrbio, mas um pouco longe do college, então até ele se deslocar para o college, daí ele vai para o centro para ter a vida social dele, para ele ir para um barzinho, ou para ele ir para um restaurante, comer, se divertir com os amigos dele, voltar para casa. Então, ele não tem esse tempo todo. Então, a localização, novamente, é um diferencial para ele, né? E voltando à questão do trabalho, né, todo esse planejamento que ele vai fazer, já que a gente está falando dessa questão do trabalho, é importante mencionar que se ele é casado, né, ele pode levar o cônjuge dele, e o cônjuge pode trabalhar até 40 horas por semana enquanto ele está fazendo um college público, né? Então, ele está lá, vamos colocar aí uma situação aí hipotética, né? Então, nossa estudante lá, a Marcela, está fazendo o nosso Business Undergraduate de 2 anos. Enquanto a Marcela está estudando, ela pode trabalhar até 20 horas por semana, vai arrumar um emprego ali no centro, porque vai ser mais fácil dela conseguir. O marido da Marcela, ele vai poder trabalhar até 40 horas por semana enquanto ela estiver estudando, né? E se a Marcela tiver um filho lá de 5 anos de idade, o filho dela também vai poder estudar numa escola do governo sem pagar nada. Então, são os benefícios que o Canadá oferece para poder popular o país dele, que é tão grande e não tem nem 40 milhões de habitantes. Então, assim, o Canadá hoje, ele abre as portas e ele fala, venham aqui morar no meu país, né? Então, Você falou algo que é exatamente vantagens de se estudar num college público, que é o caso do Niagara College Toronto, né? Além disso, a gente tem outras vantagens. Se você quiser comentar, como o PGWP e tudo mais. Sim, eu já ia chegar nisso. Pode falar, Marcelo. Comentar que, coincidentemente, hoje a gente teve uma reunião, um webinar com o governo do Canadá. E o governo do Canadá, ele trouxe um ranking chamado Ranking Mercer, de 2019, que ele classifica várias cidades com relação ao custo de vida.
E muitas pessoas fogem de Toronto porque acham que o Toronto vai apresentar um custo de vida totalmente inacessível. E nesse ranking foi classificada, Toronto foi classificada no lugar 115, enquanto que o Rio de Janeiro está em 121 e São Paulo, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso é notícia fresquinha. Eu não quero nem saber, mas... Em 86. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é tão fora do que é o custo de vida brasileiro. Claro que se você comparar a tua moeda em real, que vale bem menos que o canadense, aí você vai dizer, não vou gastar muito, mas você vai estar ganhando em dólar, né? Então, você vai conseguir manter a sua vida, ainda mais, por exemplo, casais que têm filhos, já tira a escola das crianças do orçamento, porque é gratuito. Né? O plano de saúde do governo, se o teu cônjuge está trabalhando, tira do orçamento, é gratuito. Você vai ter o A gente horrível. for considerar uma escola hoje em São Paulo, de uma criança aí de 4 anos, 5 anos, o quê? Gira em torno de 2.500, R$ 2.000 uma escola particular, porque tá muito caro, né? Então, já é uma economia muito grande, tá? Então, e aí voltando aí o que a Lê estava falando do PGWP, que é é um outro benefício maior ainda, que é, voltando lá na nossa historinha, né, hipotética, né, da situação da Marcela. Então, ela finalizou o programa de business de 2 anos, né, fora que isso vai agregar muitos benefícios para o currículo dela, porque fora que o programa de business, né, eu sou formada em administração aqui no Brasil, então eu levei 4 anos, né, num programa assim, que eu fiz universidade aqui no Brasil, né, é um programa que dá realmente, amplia muito o nosso conhecimento, que ele dá um apanhado, né, de várias áreas, então a gente tem o conhecimento de várias áreas, mas assim, eu levei 4 anos para estudar administração aqui no Brasil. O programa do Niagara College de Toronto, ele tem a duração de 2 anos, ele prepara o nosso aluno já para o mercado de trabalho. Né? Então, aqui eu já tô falando de duas coisas, estou falando do programa, estou falando do PGWP ao mesmo tempo. Então, ele prepara o nosso aluno já, para ele sai do programa já sabendo hands-on, né? Como que ele vai se portar no mercado de trabalho, focado mesmo para a prática, né? Terminando esse programa, ele vai agregar valor no currículo dele e finalizou os 2 anos de estudo, ele pode ficar até 3 anos, né? Ele vai aplicar e vai estar elegível a aplicar para o PGWP de até 3 anos, né? De até 3 anos. Então, é possível ele ficar até 3 anos no Canadá, só trabalhando até 40 horas por semana, né? A família toda, no caso, ela e o cônjuge e a filhinha ou o filhinho, eu não lembro qual era a história que eu tinha contado aí, se era filhinho ou filhinho. Então, 5 anos a família vai ter, sendo que o estudante, 2 anos como estudante e trabalhador part-time, e 3 anos como trabalhador full-time. O cônjuge, os 5 anos trabalhador full-time, desde que o estudante trabalhe após a graduação, para validar o visto de trabalho do cônjuge. Então, é realmente aquele plano assim, o que eu vou fazer nos meus próximos 5 anos de vida? Eu vou Vale ficar... até a pena falar, Marcela, né, do valor mínimo e colocar na ponta do lápis quanto é Não, 160 vezes 14,25. E aí você vai ver o quanto quem estiver trabalhando full time vai estar ganhando, comparando o que você vai ter que gastar com acomodação, com alimentação e poder ver esse balance. praticamente o PGWP, a gente poderia considerar assim, que enquanto a pessoa está estudando e trabalhando, e o cônjuge está trabalhando, ali eles estão se mantendo, né? Eles não estão gastando o que eles economizaram no Brasil. Agora, o que eles fizerem após, ali no primeiro ano de PGWP, já é um retorno do investimento que eles fizeram na educação deles no Canadá. Então, assim, às vezes a gente investe dinheiro no Brasil em poupança ou alguns fundos de investimento, e a gente fica ali suando para recuperar aquele investimento feito, né? E no Canadá você consegue investir aí o valor em educação e no primeiro ano de trabalho após a graduação você consegue recuperar todo o investimento feito. Então, assim, investir em educação e no exterior é algo que vale muito a pena e que as pessoas tinham que considerar com maior cuidado, assim, com maior carinho.
E é Sem contar que o importante na conhecimento hora. não se perde, vai ficar com a pessoa para a vida inteira. É um investimento, né? A gente não pode falar que educação não é gasto, é investimento, e igual meu pai disse para mim, conhecimento não ocupa espaço. Então, conhecimento não ocupa espaço. A gente pode estudar sempre que vai ficar ali dentro e não vai ocupar espaço nunca. E eu, É, seu pai está mil vezes assim, certo? Mas desde pequena ele fala isso para mim, eu não esqueço. hoje, por exemplo, a gente não tem como a gente deixar de sempre estar aprendendo, porque o mercado está mudando muito rápido. Aqui, mesmo na agência, a gente está sempre estudando técnicas novas de relacionamento, de venda, de marketing, formas de trabalhar de uma maneira mais eficaz. E se a gente ficar contando só com o que a gente estudou lá na graduação, muitos anos atrás, que não vale a pena revelar aqui, a gente está totalmente fora do contexto mundial. Então, As coisas se atualizam, né? Até teorias que nem a administração mesmo. A forma de administrar uma empresa, ela se atualiza. Então, assim, os nossos programas, às vezes, eles são atualizados. Mesmo que seja a administração ela se atualiza. RH, ele se atualiza. Né? A forma de recrutar um funcionário, hoje, ele se atualiza. As leis se atualizam. Então, assim, no Canadá, você não pode chegar e perguntar para uma pessoa: você é casado? Né? Você tem filhos? Você pretende se casar? Entendeu? Isso não pode, entendeu? No Brasil, hoje, às vezes acontece isso, né? Você está fazendo entrevista: você é casada? Você tem filho? Porque, né? Para ver se a mulher vai faltar no emprego, se ela vai, né? É o jeito do entrevistador saber se a pessoa tem família, se vai faltar para levar o filho no médico, tá? No Canadá não pode, vocês sabem, vocês estão aí, vocês sabem do que eu estou falando, né? Que eu aprendi isso no meu curso em 2011, quando eu morei no Canadá. O professor foi bem claro: quando vocês fizerem uma entrevista, se alguém perguntar isso para vocês, vocês avisam a gente que a gente vai denunciar a empresa. Eles falaram isso para a gente. Então, assim, a gente sabe que é lei no Canadá. Inclusive, isso é uma coisa até que eu queria contar para o pessoal que está assistindo. Nós temos no Niagara College Toronto o pessoal, o suporte acadêmico. Então, os nossos alunos, eles têm um time dentro da nossa escola que dá todo o suporte para eles montarem o currículo nos moldes canadenses, porque a gente sabe que o currículo do Brasil não tem nada a ver com o currículo canadense. Vocês estão aí, vocês não me deixam mentir. Então, assim, o currículo aqui no Brasil, ele é todo extenso, longo, porque se o pessoal olha um currículo preciso, ele conciso e direto, às vezes a pessoa olha e fala assim: nossa, não fez nada, né? Mas às vezes está resumindo o que você precisa saber, que é o que o canadense quer ver. Ele quer ver: não, o que esse cara fez? Isso. É isso aqui que eu quero ver. E lá no Canadá, aí no Canadá, né, no caso, é exatamente o que o entrevistador quer ver. Ele quer ver alguma coisa direta. E o nosso time vai ajudar o aluno a formatar o currículo dele no molde canadense. Vai preparar, vai tirar uma foto profissional para o LinkedIn do aluno, vai preparar o LinkedIn dele. Nós vamos convidar palestrantes para fazer palestras interessantes para o aluno fazer o networking dele. Nós temos uma rede extensa de parcerias com empresas para os alunos aplicarem para empregos. Nós vamos mandar oportunidades de emprego para os alunos por e-mail, tá? Então, nós damos todo esse suporte para o aluno para ele conseguir já se colocar no mercado de trabalho logo que ele chega aí, tá? Lógico, a gente não garante emprego, porque não tem como a gente fazer isso, né? Isso depende muito da força de vontade do aluno, do perfil dele, mas, assim, o caminho está mais a metade andado para ele, tá? O suporte a gente tem, inclusive suporte, assim, ele está precisando ali, está doente, está precisando de um suporte psicológico, às vezes bate aquela saudade de casa, a gente tem também um time lá para encaminhar ele para uma clínica, né, às vezes para uma clínica mesmo de saúde mental, caso ele precise, uma psicóloga, tudo mais. A gente tem todo esse suporte lá dentro da nossa escola também, tá? Dentro do nosso campus. Isso era uma coisa que eu queria comentar também com o pessoal que está assistindo. Eu diria assim, uma coisa que eu queria te perguntar, Mariana, não dá para saber ainda em termos de números, porque a gente sabe que os colégios se preparam
e o Niagara College de Toronto está começando, né? O intake agora é de maio, então não dá para dizer que tem números para quem se formou e que em quanto tempo chegou e encontrou uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas como é que você vê essa questão da aceitação no mercado canadense quando depois que a pessoa faz, né, um programa, participa de algum Nós temos college público? nós temos essa, como é que eu vou falar, esses números do campus principal, né? É, ele está bem, como que eu vou te explicar para você? Nós temos a porcentagem do campus principal, tá? Então, mais de 90% dos empregadores dos alunos do Niagara College estão satisfeitos com os alunos, né, que se formaram e foram contratados por eles, tá? Então, mais de 90%. E após 6 meses de formados, também mais de 90% dos alunos eles foram contratados. Então, essa porcentagem aí está bem alta, tá? Eu acredito posso dizer assim, com bastante, como que eu vou falar, bastante firmeza que os nossos números vão ficar também nessa média, porque o programa, ele é o mesmo, tá? A qualidade é a mesma, o currículo é o mesmo, é o Niagara College, porém ele vai ser no campus de Toronto, com os mesmos benefícios, a mesma qualidade, o mesmo currículo, o mesmo material, tá? Então, como você disse, E por uma demanda, né, que o mercado local está pedindo, sim, né? ele É uma sempre, demanda, é uma necessidade do mercado de Toronto. como eu disse, desculpa, sempre foi perguntado, né, por que vocês não têm em Toronto, por que vocês não têm em Toronto? Então, tava precisando disso. Por conta disso, nós abrimos esse campus em Toronto. E são perfis diferentes, né? Porque a gente recebe muito essa pergunta. Qual que é melhor, Toronto ou Niagara? Não existe isso, né? Niagara Falls é um tipo de aluno, Toronto é outro tipo de aluno. São perfis diferentes. A escola é a mesma, né? A qualidade é a mesma. Então, assim, o nome do Niagara College é muito forte, a qualidade é muito boa. O selo, né, Niagara College é de excelência, então não tem o que falar, né? Agora a gente veio com tudo para arrebentar em Toronto também. Sim. Sabe o que eu vou só comentar antes da Alice seguir? Hoje a gente fez um post, a gente mencionou um dos cursos de vocês, a pós-graduação de International Business Management, que o estudante, quando ele está no Canadá, ele não só tem o mercado de trabalho como opção, mas você tem a oportunidade de empreender. E quando você, como estudante, você empreende no Canadá, seja no primeiro ano, já pode ser, ou até no período do PGWP, e você ou é da área de business e está muito tempo que saiu da faculdade, tem um gap muito grande, como a gente falou sobre atualização, tem ali, está precisando se atualizar em alguns conceitos, ou você é de uma área, sei lá, você é um engenheiro que agora você pretende abrir seu próprio negócio e está te faltando esse conhecimento de business mesmo. Mesmo que seja um negócio de engenharia, mas te falta conhecimento de business. Então, esses cursos, eles ajudam muito, porque como a Mari falou, eu, por exemplo, abri a empresa no Canadá, eu tinha conhecimento de legislação, de RH, de ética no ambiente de trabalho canadense. Por quê? Porque eu aprendi no college. Porque se eu tivesse vindo do Brasil direto para empreender sem ter nenhum tipo desse conhecimento, hoje eu ainda estou ali na luta, aprendendo com o meu contador, como é que funcionam as taxas, como é que funcionam as taxas dos empregados e tal. Mas isso você vai ter ali no college. Então, é uma coisa que você vai unir o útil ao agradável. Você vai estar aprendendo para você aplicar para a vida, vai estar aprendendo se você quiser empreender no Canadá, que é possível um estudante abrir uma própria empresa, e Toronto tem uma estrutura maravilhosa, você pode ir lá no City Hall, que é tipo a prefeitura, eles têm um programa de enterprise, eles ajudam as pessoas a abrir empresa, ajuda a fazer plano o business plan, é muito legal o que eles oferecem, sem contar que a Alessandra mesmo, ela é líder de um grupo em Ottawa, que é a Geração de Valor Canadá, onde tem vários empresários brasileiros que muitos deles usaram o estudo como porta de entrada para o Canadá, chegaram no Canadá através do estudo
e hoje eles têm as empresas deles, eles são pessoas de sucesso, eles importam coisas do Brasil para vender no Canadá, eles criaram coisas novas no Canadá, a gente abriu a empresa no Canadá. Então, assim, o fato de você estudar business no Canadá pode também te dar essa a oportunidade de vida, o empreendedorismo, né, a possibilidade de empreender. Que legal. São tantas as oportunidades e o estudo vai abrir esses caminhos, né? Porque vai, para começo de conversa, vai te permitir trabalhar, né? Vai te permitir estudar e entender o mercado local, a fazer o seu network, que são coisas que você precisa estar aqui, são coisas que você só na prática, vivenciando, você vai ampliar essas oportunidades. Por mais que a gente fale assim, não, é um investimento, mas é um investimento que tem um retorno até abrindo portas de algo que a gente nem imaginava, como é ser um empreendedor no futuro e trazer, por exemplo, a comunidade cresce cada vez mais brasileira no Canadá, né? E trazendo produtos brasileiros, trazendo novidades, inovações. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar quando a gente está nas reuniões do GV é o quanto o perfil do brasileiro ele é bem visto aqui, né? Sim. Seja na hora que está estudando, porque a gente leva muito a sério os estudos, seja na hora que a gente está sendo selecionado por essa capacidade de inovação, de comunicação, por essa capacidade de trabalhar em equipe, que é um diferencial. Eu gosto de reforçar isso porque às vezes a gente só percebe quando a gente sai do país, né? As qualidades e as características que são literalmente diferenciadas, porque aqui de fato é um país de imigrantes, então a gente tem todas as outras culturas que têm suas qualidades e pontos fortes também, mas o perfil do brasileiro ele é extremamente bem visto. E a gente se destaca, seja no college, seja no mercado de trabalho, seja, né, como empreendedor, e o conhecimento, conhecer cada vez mais profundamente, entender a cultura da onde a gente está vindo, através de um estudo, através de um college, tem um ponto forte muito alto, né? No sentido de conhecimento que vale a pena. E vale a pena lembrar também, olha, assim como você falou, que a gente vai estar trazendo o nosso perfil, o nosso jeito de trabalho, mas a gente vai estar convivendo com povos de todo mundo. E algumas coisas que para a gente não fazia sentido, quando você vê outra pessoa de outro país fazendo daquela maneira, cai uma ficha e você fala assim, nossa, pode ser feito dessa maneira também, que você aprendeu com a forma de atuação de uma pessoa de outro país que está ali dividindo a sala com você. Então, isso é muito legal também de Toronto, de todo o Canadá, mas Toronto, você tem gente na sala de aula do mundo todo, assim. Então, você vai estar aberto a uma gama assim de multiculturalidade gigantesca. Então, muito. Toronto é a cidade mais multicultural do Canadá. Nossa, eu aprendi aqui uma das minhas comidas preferidas hoje é do Vietnã. Pensa, quando que eu ia ao Brasil, eu ia falar, nossa, minha comida preferida é vietnamita. Jamais, entendeu? Mas o que eu queria dizer, na verdade, eu acabei me perdendo, é o seguinte: se você faz o college no Canadá, você tem todas essas oportunidades. Mas se você não tem interesse em se fixar, né, não quer fixar residência no Canadá, você quer vir para o Canadá, fazer o curso de administração em inglês, ter esse acesso a várias pessoas do mundo todo, ter esse conhecimento, e você quer retornar ao Brasil com esse conhecimento, com essa experiência e aplicar no mercado de trabalho brasileiro. Isso também é muito legal e você vai ser visto com outros olhos, porque as pessoas vão entender que, poxa vida, você saiu da zona de conforto, você fala inglês, você foi para outro país, batalhou lá, estudou, trabalhou e retornou ao Brasil e está colocando o que você aprendeu lá fora na empresa que você vai estar atuando no momento, ou empreendendo, se for o teu objetivo. Então, assim, é ganha-ganha, você ganha de todos os lados. Com certeza, Eu Marcelo. vou comentar que não é nem segredo, apesar da minha experiência de recursos humanos do Brasil, mas que se você coloca no seu currículo, gente, uma experiência de vida, porque vem uma bagagem embutida, né? Além de escrever no seu currículo que você tem uma certificação internacional, nossa, é um diferencial muito grande.
Porque primeiro que vai mostrar também a questão de você saber um outro idioma, né? É muito bem, porque não dá para se acompanhar, fazer um curso se você não tiver com domínio do idioma. Então isso aí já amplia ainda mais as suas possibilidades de conseguir uma excelente oportunidade caso vocês voltem para o Brasil. Não que tenha que ser essa, mas é mais uma alternativa. Agora você falando, Mariana, de Toronto, né? Da sua experiência de quando você morou em Toronto. Eu sei que as pessoas não tem certo, não tem errado, né? Mas o que é que mais te chamou a atenção? O que é que você mais gostou na cidade? Eu sei que Marcela também já morou em Toronto, para a gente poder trazer para o pessoal a nossa percepção da cidade. Olha, eu morei em Toronto em 2011, né? Meu primeiro contato com o Canadá foi em 2010. Meu sonho desde pequena era morar pelo menos um ano num país que falasse a língua inglesa, né? Eu sempre fui apaixonada pelo idioma. E eu fiquei um mês com um grupinho, assim, fiz curso de inglês, voltei e fiz um career college, né? Até depois pensei, hoje com a minha experiência, eu deveria ter feito uma pós, né? Porque o meu sonho mesmo era ter feito uma pós, mas não me programei direito, acabei fazendo um estudo de trabalho e voltei. Eu me apaixonei pela cidade, assim, a gente sabe hoje que por ser mulher, não é fácil morar no Brasil, é muito assim, não é um país seguro, né? A gente sabe. Ah, então, o Toronto, por ser uma cidade muito grande, por ser, assim, a capital, como eu falei, capital financeira, tem muitas oportunidades. O transporte público realmente funciona. Então, para quem mora aqui no Brasil, muitas pessoas comparam com São Paulo. Tá, vamos lá. São Paulo tem muita coisa para fazer, tem muitos lugares para passear. Tudo bem, nessa parte eu até concordo que dá para comparar com São Paulo, mas assim, gente, não dá para comparar com São Paulo, se for ver. Toronto, mesmo sendo uma cidade imensa, a cada esquina que você vai, ela tem um parque. Então, assim, é uma cidade muito arborizada, é uma cidade limpa. Então, assim, eu ficava em choque de andar e não ver lixo e de ver assim os próprios assim, os moradores falando assim, não joga lixo no chão, não joga bituca de cigarro aí, não joga chiclete, eles se educando. Então, assim, uma cidade limpa, não tem poluição, as pessoas usando o transporte público. Então, assim, dentro do metrô, você vendo desde uma pessoa, assim, indo passear com uma roupa mais, assim, né, uma bermudinha, um chinelo, até um homem executivo. Então, assim, no Brasil é dificilmente você vê um homem executivo pegando o metrô, né? Geralmente o pessoal vai de carro trabalhar. Aqui no Brasil você vê uma pessoa dentro do carro. Lá no Canadá, aí no Canadá, né, você vê todo mundo pegando transporte público. Dificilmente o pessoal precisa de carro, porque funciona. Funciona. O pessoal da família que eu morei, eles pegavam carro só quando eles iam para os subúrbios, porque por preguiça mesmo, porque funcionava também, né? Então, assim, as linhas mais assim, longas tinham ônibus 24 horas. Então, assim, tudo funciona, tudo funciona. Lógico que todas as cidades têm os seus defeitos, né, gente? Nenhum lugar do mundo é completamente perfeito, 100% seguro, lógico que não, você tem que ter cuidado com tudo. Mas, assim, eu saía, às vezes eu voltava 3, 4 horas da manhã sozinha para casa, né? Então, assim, eu fui muito feliz no meu ano morando em Toronto. Eu consegui um emprego muito rápido, lógico que eu andava com uma pastinha cheia de currículo e eu fui literalmente contratada numa job fair, assim, na DBay, vocês conhecem a DBay, né? Eu estava passando no job fair, vamos ter entrevista hoje. Opa, já entreguei meu currículo, entrei e saí contratada. Foi literalmente assim, porque eu andava com os currículos debaixo do meu braço. Então, tem que, né? Se você quiser, é o que eu falei, gente, só não arruma emprego quando a gente não quer. Lógico que estamos no cenário de uma pandemia, tá mais difícil, claro, mas se você tiver vontade, se você aplicar, se você estiver esperto, você vai conseguir um emprego, né? Basta você se esforçar, você ficar ali tentando sempre ajustar o seu LinkedIn e contar com o nosso suporte, né? Então, assim, é difícil para mim, eu não sei falar um lado negativo de Toronto, tá? Fora que é perto de tudo. Então, é perto da fronteira com os Estados Unidos, perto de Nova York. Eu fui em uma das minhas idas para Toronto a trabalho, né? Quando eu representava outra escola, eu fui passar o ano novo em Nova York. Então,
lógico, fui de ônibus, então 10 horinhas de viagem, rapidinho. Mas, assim, é perto, gente. É perto. Se você for de avião, é rapidinho. É tudo perto. Para estudar, é tudo perto. É perto de Ottawa, é perto de Montreal, é perto de Quebec, é perto de Niagara Falls, que é maravilhosa, é perto da Algonquin Park. Então, assim, tem várias opções de passeio. Enfim, eu já estou quase chorando de saudade. Então, vocês estão vendo, né? Eu vou ficando nostálgica. Eu sei vender Toronto muito fácil, porque meu olho começa a brilhar. Então, eu sou, assim, muito Toronto, assim, dentro do meu coração. Você viu, né? Então, eu amo Toronto, assim, de paixão. Eu não tenho que falar mal da cidade. E tem muita coisa para fazer, gente. Muito lugar para comer, muita diversidade. Se você quer experimentar, é o que a Marcela falou, que ela se apaixonou por comida, é vietnamita, né? Sua comida preferida. Então, assim, você pode ir naquele, o Market, esqueci o nome, é St. Lawrence, Kensington Market. Kensington Market, olha, na minha É meu cabeça. restaurante preferido. Então é um mercado que tem um monte de diversidade, aí você vai no Distillery District, que tem aquelas fotos maravilhosas que você tira dos cadeados, daquele coraçãozinho, tem a Centaur, Casa Loma, Aquário, a Arena, tem um monte de coisa para fazer que você não consegue fazer nenhum mês se você for todo dia. Então é uma cidade maravilhosa, maravilhosa, não, sem defeitos, gente, não tenho o que falar, sabe? E assim, isso eu estou falando, é como eu falei, brincadeiras à parte, toda cidade tem o seu ponto negativo. Quando você vira realmente um residente que eu digo assim, quando você passa a morar na cidade, você vê o lado ruim dela, né? Como eu falei, é uma cidade grande, então tem o seu lado ruim também, mas para mim é o lado bom dela falar mais alto, por isso que eu escolhi Toronto como a minha cidade do coração, assim, por isso que eu escolhi Toronto para viver o meu intercâmbio. Tá, então acho que eu respondi a sua pergunta, Alê. Muito bem respondida, por sinal. Você quer contar da sua experiência? Porque não tem certo nem errado, sabe, Mariana? É a sua experiência. Não tem. Você E é viveu como eu e falei, é o teve. perfil do aluno. Porque se eu colocar um aluno aqui que escolheu e que se matriculou no Niagara College, campus principal, ele vai falar, eu escolhi Niagara Falls ou Niagara on the Lake porque é uma cidade menor, é uma cidade menos movimentada, porque é maravilhosa. Gente, eu estava contando para a Camila do Niagara College, que eu cheguei em Niagara on the Lake, eu chorei. É muito Eu bonito. chorei. Eu chorei de verdade. Eu liguei para minha mãe e eu fiquei emocionada, porque a cidade é tão linda que eu me senti. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu chorei, porque ela é muito linda, aquelas casinhas enfeitadinhas, eu fiquei emocionada. Então, assim, mas não é o meu perfil. Eu gosto de cidade grande, eu gosto mais, assim, de movimento. Tem gente que gosta de cidade menor para levar família, por exemplo. Isso acontece, claro. E tem gente que prefere uma cidade mais movimentada, com mais empresa, indústria, enfim. É perfil, é perfil. E o que eu gosto da agência de vocês é que vocês planejam junto com o aluno, entendeu? Vocês sabem pegar o aluno desde o começo e mastigar tudo junto com ele. Então, o que você quer, né? Qual é o seu perfil? E até coisinha pergunta bobinha. Você gosta de frio? Né? Aquela coisa assim que parece que não vai fazer diferença, mas no final das contas vai fazer diferença porque a pessoa vai viver lá, entendeu? Então, né? Que nem eu não suporto calor. O que eu vou fazer numa cidade que faz calor, entendeu? Eu não vou ser feliz. Então, faz diferença, né? Sim. Não, realmente falar de Toronto é muito fácil. Como você disse, eu morei 3 anos lá, 2016, 17 e 18. E eu também fui muito feliz em Toronto. Eu fiz todos esses passeios que você comentou. Eu fiz mais de uma vez durante todos os meus 3 anos de vida lá. E eu gostava muito de ir em jogos, né? Eu gosto muito de assistir esportes e de shows. Então, Toronto, você tem. Quando acabou a temporada de NBA do Raptors, começa a temporada de hockey. Quando acabou de hockey, tem a de futebol americano, tem a de rugby. Então, assim, tem beisebol, tem o festival de tênis, o Toronto de tênis, que eu assistia todos os anos, o do Roger Federer. Vi o Djokovic, vi a Serena Williams, vi
o Nadal. Então, assim, e com preços acessíveis, entendeu? Eu era uma trabalhadora de 40 horas no escritório, eu conseguia assistir todas essas coisas. Muitas vezes eu morava sozinha, acabava meu expediente 6 horas e eu falava assim, não tô afim de ir para casa. Eu entrava ali no site do Air Canada, onde são feitos os shows, eu via qual show estava disponível, ligava lá na recepção, lá tem algum ingresso, ou procurava no site, tem, pegava o ingresso e ia. E como eu assistia show de última hora, normalmente eu pegava, assim, espaços, cadeiras que nunca ninguém queria sentar, né? Tipo, tem 2, vazio, 2. Falava, não, eu quero essa mesmo. E, assim, tipo, Coldplay por $30, Justin Timberlake por 30 horas, Nossa, que eu vi o rosto do Justin. Assisti Mariah Carey, nossa. eu assisti shows assim maravilhosos por valores totalmente acessíveis, que com certeza no Brasil eu não teria possibilidade de assistir esses shows, porque custariam mais de R$ 1.000, mais ou menos, um show desse. Então, assim, Toronto, que nem você diz, é uma cidade que atende todos os quesitos com relação à alimentação, a passeio, a mercado de trabalho, a esporte, cultura, e o que pode acontecer, que às vezes, como aconteceu comigo, eu preferi agora morar numa cidade menor, porque eu já não estou mais no ritmo de uma cidade agitada. Então, Vai eu mudando, né? mudando, a idade vai chegando, tá? A gente vai mudando. Mas é perfil, é momento. Então, não quer dizer que uma pessoa que seja mais velha não gosta de uma cidade agitada e tem que ir para uma cidade pequenininha. Não. É o que eu estou, a minha percepção, o que eu estou sentindo hoje. Eu preferi sair de Toronto para ir para uma cidade menor porque é o que eu quero. Mas a cidade é perfeita, é maravilhosa. Tudo que nem você falou, assim, transporte funciona, você não precisa de carro, porque você tem ônibus, metrô, você faz muitos amigos. O que pode acontecer é se você quiser morar muito central ou na frente do Harbour Front, o valor do aluguel fica caro. Por quê? Questão de demanda, né? Tem E a muita questão gente. do metrô, Marcela, também, os nossos alunos, como é post-secondary, eles podem pegar o cartão mais barato, né? Aquele cartãozinho de post-secondary, de 156 de adulto, sai por $128. E já Verdade. é uma economia bem legal, né? E No você final pode das usar contas. todos os dias, o mês inteiro, Ilimitado o mês inteiro. ilimitado, que é uma diferença muito grande. Isso é legal, porque Falando em desconto, para a gente não esquecer, mencionar a bolsa, a nossa bolsa. Isso é muito importante. Tem duas coisas de desconto que a gente não pode esquecer de mencionar, que a gente está com matrícula gratuita até dia 16 de março, tá? Para aplicações, a gente está com o intake de maio aberto, tá? Eu sei que, assim, está um pouquinho em cima para os alunos aplicarem, mas se tiver algum aluno que está no Canadá, né, e está querendo já aplicar para começar em maio, vai ser online, tá? O nosso intake vai ser online, mas pode aplicar, entre em contato com as meninas da Challenge. E a matrícula, que é $100, ela está gratuita até dia 16 de março, tá? Para aplicação tanto para maio, quanto para setembro, quanto para janeiro do ano que vem, tá? Tá de graça. E nós temos uma bolsa em parceria com a The Language Gallery, que é a escola que fica dentro do nosso prédio, lá no mesmo campus, no mesmo prédio que fica o nosso campus, que se o aluno cursar 8 semanas no mínimo na The Language Gallery, que inclusive tem um curso online, que está saindo $99 a semana, está com um valor bem legal, tá? Dá para o aluno fazer uma economia muito bacana aí, ele começa estudando já em casa, tá? Se ele fizer no mínimo 8 semanas de curso de inglês na The Language Gallery, ele tem $1.000 de bolsa no Niagara College de Toronto. Então, é uma economia aí hoje de quase R$ 5.000, né? Se for fazer as contas aí, que o dólar hoje fechou a quanto? 4,50, 4,40? hoje eu não vi, mas praticamente o inglês sai de graça, né? Porque se você for estudar 8 semanas, vai dar $800, você está É isso ganhando, mesmo, ainda sobra 200 para gastar, mas isso 10 semanas. mesmo. É porque o aluno, a gente faz essa conta, essa matemática, que no final das contas é como se o inglês saísse de graça, né?
Porque ele vai pagar o inglês e vai ter o desconto do Niagara College, mas no final é isso aí mesmo. É como se o inglês saísse de graça. E nós temos mais uma coisa bem legal, que é bem legal de falar, tá? Porque hoje está demorando bastante para vir a resposta quando o aluno aplica da LOA, na maioria dos colleges públicos, tá? A gente não tem isso. O aluno aplica hoje e em uma semana a gente já está mandando a carta oficial para ele, tá? Então, isso é um ponto positivo, assim, que a gente tem muito orgulho de falar, tá? Que em plena pandemia, em pleno lançamento, a gente está recebendo bastante matrícula, tá bem. Tá Então, bem se a gente corrido, a gente tá tem o trabalhando muito. estudante já pronto, Mariana, e a gente consegue fazer essa aplicação que está sendo rápida. Com Tá, relação ao PGWP, o governo anunciou para o cursos que iniciarem em maio, setembro, agora desse ano, pode ser online do Brasil, certo? Aí a minha sim, pergunta para você, ele aplicou o visto, dá para começar o intake de maio sem o visto ter saído? dá para começar. Ele só precisa avisar a gente até dia 20 de maio, tá? O status do visto dele. Se ele teve o visto concedido, ele continua o programa normal. Se ele não teve o visto concedido, ainda está nessa espera, a gente aconselha que ele faça o deferral, que ele mude a data dele para setembro. Ele não paga nada, tá? Ele muda a data dele para setembro, espera o visto dele sair, tá? Se o visto dele for negado, aí ele recebe o reembolso total e tem só $200 de taxa de cancelamento. A gente cobra Ou ele pode, $200 de taxa. inclusive, continuar e fazer uma aplicação de novo, porque você teve o visto negado, mas a depender do motivo, é só um ajuste e é possível reaplicar um visto negado. Então, não necessariamente ele precisa pedir refund, ele pode até só mudar o intake. Você disse se ele tiver, é que assim, ele não pode continuar as aulas se ele tiver on hold Não, ainda. Ele para sim, as aulas, daí ele faz o deferral para setembro e faz o ajuste do motivo da negativa, que às vezes é uma falta de entendimento do consultor, do oficial de imigração. Ah, entendi. Ele não precisa pedir o cancelamento. Ah, sim, é. sim. Isso, entendi isso mesmo. Ele só muda a data, ele não precisa cancelar. Isso mesmo, você está certo. Não Se por precisa acaso cancelar. ele não, se por acaso ele não quiser mais, aí sim, ele pode pedir e vai ter essa cobrança só dos $200. Mas, olha, ele já teve a chance de fazer as aulas, de já Sim, com saber como é o certeza. método do college, né? Que super bacana. E o objetivo E é ele tem a chance de ajustar. fazer presencial em setembro, porque eu Exato. realmente acho que setembro vai ser presencial. Porque no Canadá, né, já está quase que vai, não vai, né? Então, vamos ver. Eu acredito aí, vamos torcer para que setembro tudo já esteja normalizado. No Brasil, eu não sei, né? Ninguém sabe o que vai acontecer aqui no Brasil, mas em setembro eu espero que a situação aí de vocês já esteja normalizada e que eles estejam de braços abertos para nos receber aí no Canadá também. Já está de braços abertos para receber, só tem algumas pequenas restrições, né? Mas o Canadá É, dando os estudantes com visto aprovado desde 20 de outubro de 2020. A única é, questão que agora, para você vir, as restrições são um pouco maiores, é que você precisa fazer um teste de Covid na saída do seu país, do Brasil, na chegada ao Canadá, quarentena e do você hotel, tem né? que aguardar o resultado desse exame de Covid num hotel designado pelo governo. Então, você vai ter que ficar 3 noites nesse hotel às suas custas. Então, Sim. o governo indica o hotel que está ali preparado para te receber, mas você que vai pagar. Dando positivo, você ainda tem que ficar 11 dias em quarentena na residência que você vai ficar. Então, tem essas pequenas restrições, mas de uma forma ou de outra, o país está aberto para estudantes internacionais. Isso Sim. é O uma... nosso, de qualquer forma, o estudante não vai precisar passar por esse processo, porque o nosso é online, então está mais tranquilo, tá? O que eu digo é assim, setembro, eu espero que esteja tudo normalizado, que nem precise disso, entendeu? Então, que já esteja de portas abertas para até receber o brasileiro, porque vamos ver como é que vai estar a nossa situação aqui, né? Se a vacina vai estar certinha, se já vai estar tudo normalizado. Eu acredito, espero, estou esperançosa que já vai estar tudo, né, encaminhado, vai estar tudo bem. Vamos torcer para estar positiva a nossa situação, né?
e que o intake já seja presencial, para esses alunos já conseguirem estudar, já estarem na salinha aí, conhecerem o E campo. pelo fato de ter online, o que a gente está, eu e a Alessandra, a gente tem conversado com os nossos clientes, é que o governo canadense abriu uma oportunidade para os estudantes internacionais que nunca aconteceu, que é a possibilidade deles estudarem online, de onde eles Sim, estiverem, ou seja, do Brasil, e mesmo assim, eles não perderem o PGWP, que é o visto de trabalho, aqueles 3 anos da sua história hipotética, sim, que você pode ter após a graduação. Então, você fica, por exemplo, se você quer começar agora em maio, daí você começa o curso, você faz maio ainda do Brasil, ainda não está pagando aluguel em dólar, não está pagando comida em dólar, Pelo transporte. menos 5.000 de desconto. Não, ainda mais se você vai com família, gente, pensa. É uma economia, é o que eu até mencionei do The Language Gallery. Se você faz o curso de inglês, você paga US$ 99 a semana, você faz aqui já, você está economizando, porque tem gente que não tem o inglês ainda, né? A hum, pessoa começa daqui, faz o inglês, aí você faz o college, é uma economia já desde o começo muito grande. É uma oportunidade, assim, é difícil a gente ver um lado positivo nessa situação que a gente está, é difícil, mas dá para ver, né? Dá para ver um lado positivo ainda. uhum. Ali, você tem mais perguntas para Mariana? Eu estava me dando conta, eu olhei aqui, gente, está perto de acabar. Como pode passar tão rápido? Sim. A gente conversou muito. Então, assim, só reforçando, dá para fazer online, não é isso? Ou um Dá para intake de fazer online. maio e setembro ainda não está definido. E como a Marcela Setembro comentou, nós ainda não temos uma posição, tá? Nós tivemos a confirmação semana passada de que o intake de maio vai ser online, desde que o aluno tenha aplicado para o visto, tá? Aí está on hold ali, o processo está em análise, on hold não, em análise, né? Se o processo estiver em análise, ele pode começar, ele só precisa avisar a gente até dia 20 de maio a posição, se é ainda em análise, aceito ou negado, tá? eu vou fazer o meu fechamento dizendo assim, lembrando o que a Marina falou, a gente de fato faz um planejamento personalizado. Não está na prateleira, a gente tem que conhecer o perfil do cliente para entender o que é melhor para ele. E aí a gente vai oferecer as oportunidades que mais se encaixam para esse perfil. E aí eu queria deixar com você a palavra, Mariana, o que você quiser mencionar, uma mensagem para quem está nos ouvindo, é, na expectativa, né, de vir para o Canadá para estudar, para morar, para ter uma Sim. vida aqui. E depois a Marcela faz o fechamento para a gente da nossa live. Sim, primeiro eu queria agradecer vocês, né, a equipe da Challenge, que vocês foram maravilhosos, assim, obrigada pela atenção, por me trazerem, me darem a oportunidade de falar sobre o Niagara College Toronto, essa novidade, a gente está muito feliz de poder apresentar o campus, os nossos 4 programas, né, que, assim, como eu falei, o nome do Niagara College é muito forte, não só em outros países, mas no Brasil também. O pessoal, os representantes do Niagara College, a Camila e o Fernando, eles fazem um ótimo trabalho aqui no Brasil, que é de promover, né, a marca aqui, e também os programas são muito conceituados, de alta qualidade, a empregabilidade dos alunos é muito alta, tá? E, assim, falei muito bem de Toronto já, acho que os alunos não estão aguentando mais ouvir eu falar de Toronto, já deve ter gente arrumando a mala, e contem, pessoal, com as meninas da agência para fazer esse planejamento, tá? Eu sei que, assim, a situação hoje não tá muito fácil, né? Não tá fácil para ninguém, a alta do dólar realmente tá meio chato para todo mundo a situação, mas não desistam do sonho de vocês, tá? É um planejamento que leva tempo, mas se vocês contarem com as pessoas certas nessa hora, dá certo, tá? Dá certo. É o que eu tenho para dizer para vocês, parece que é um pouco clichê, mas podem ver, a Alessandra está lá, a Marcela está lá, há quanto tempo essas meninas estão lá e dá para ver no semblante delas que elas estão felizes e realizadas, são empreendedoras, têm a empresa delas, a Alessandra lá ajuda pessoas a abrirem empresas também, então, assim, contem conosco também do college, tá?
para poder agregar no currículo de vocês, na carreira de vocês, profissional, tá? E nós estamos aqui para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada por assistirem a live, e é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Mariana, obrigada. Não, o que eu sempre digo também pode parecer clichê, mas assim, às vezes as pessoas olham o valor do curso e se assustam. Ah, eu não tenho condições de cobrir esse valor. Mas como a gente falou, existe um planejamento. Às vezes você nem sempre está com o inglês no nível ainda de começar o college. Pode ser que você vá começar esse college só daqui a um ano. Só que você tem que preparar o seu inglês já, porque o inglês você precisa se esforçar, você não vai assimilar por osmose o inglês, você tem que assistir aula, tem que fazer as tarefas, tem que praticar. Então, assim, o dólar está alto, porém, as aulas online de inglês também caíram. O valor que você pagaria uma semana 250, 300 dólares presencial no Canadá, hoje você tem a possibilidade de pagar 99 online. Então, assim, são equilíbrios que as escolas também fizeram, considerando isso, que a pessoa não pode viajar, que o dólar está flutuante por causa da pandemia, por causa das instabilidades econômicas em todos os países, inclusive no Brasil. Então, assim, se você planejar direitinho, conversar com as consultoras vão avaliar o seu perfil, vão avaliar quanto você está disposto a gastar naquele momento, se você vão te indicar, até por todo essa facilidade de empreendedorismo que nós temos, podem te indicar até maneiras de você fazer dinheiro num trabalho, numa side job, ou economizar em algumas coisas, e de uma certa forma você vai economizando para o teu curso, que você vai pagar ainda lá na frente. Você não vai pagar o teu curso todo já. Você vai estar estudando inglês, se preparando, planejando logisticamente como é que vai ser a mudança, conversando com a sua família, vendendo coisas. Tem muita coisa para fazer. Então, assim, conversa conosco, porque vocês vêm aqui no nosso canal do YouTube, vêm nas lives que a gente tem lá no IGTV, a gente traz tantos parceiros para conversar, mas não só parceiros de escolas, a gente traz parceiros como corretores de imóveis, vendedores de carros, gerentes de banco, pessoas que fazem currículo, consultores de imigração, porque a nossa preocupação é que a gente possa orientar as pessoas desde o momento da decisão até a chegada delas no Canadá e ainda assim acompanhar a pós-chegada e que essa pessoa tenha o suporte de todos os profissionais competentes que trabalham junto com a gente em todos os momentos. Então, a gente faz essas lives justamente para mostrar que a pessoa assim, não precisa ter medo que ela vai chegar no Canadá desamparada e que ela vai encontrar dificuldades. Dificuldades ela vai encontrar em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Né? Então, só que se ela saber exatamente o que vai ter que ser feito em cada etapa, com a linha do tempo. Eu sempre falo para a Alessandra e para os clientes, faz a linha do tempo, imprime, coloca na geladeira e coloca os ímãs de Toronto, para você olhar para a tua meta diariamente, toda hora que você for abrir a geladeira para pegar um copo d'água. Porque é só assim que você vai fazer todo esse sonho se materializar em viagem, em mudança para o exterior e aquisição do conhecimento através de um college ou de um curso de inglês. Então, assim, é a minha mensagem final e a gente está super à disposição. Vocês têm acesso no nosso site, a gente tem o acesso à agenda das consultoras, pode marcar a consulta gratuita. Se vocês acharem que a gente é a agência que está preparada para te ajudar, a gente tem as nossas taxas de acompanhamento, mas a gente sempre vai tentar encontrar a melhor opção para você. Então, por exemplo, não vamos omitir que tem uma escola que está dando $1.000 de scholarship. Pelo contrário, a gente vai falar, vai atrás. Ó, essa escola está dando os $1.000 de scholarship. O que você acha? Mas também tem essa que está dando 3 mil, só que é numa outra cidade. E ali a gente vai encontrar o melhor balance para aquele cliente. Então, o nosso objetivo é sempre fazer o melhor para o cliente. E a gente investe muito tempo, muito treinamento. Você mesmo já treinou a gente antes da gente estar aqui. Hoje mesmo, eu e a Alessandra, a gente assistiu 2 treinamentos, um com o governo do Canadá, um sobre processos imigratórios. Então, assim, a gente está sempre se capacitando para atender os clientes da melhor maneira possível a todo tempo. Então, confiem que a gente está junto com vocês, sempre.
Gente, foi muito bom essa live, que quem assistiu possa também compartilhar com seus amigos, e vai ficar gravada para que possa ser, mais pessoas possam ter acesso. Uma boa tarde a todos.